Deus é bom. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Feliz Dia dos Pais. Deus te abençoe. Eu queria tomar permissão aqui e fazer uma oração pelos pais. Estava sentindo ali no fundo, falei, cara, ora por eles. Eu creio que nessa igreja, nessa casa, existem pais que dão destinos aos filhos. Não pais omissos, não pais frouxos, mas pais que dão destino aos seus filhos. Você crê nisso? Você que é pai, você que vai ser pai, você que está numa gestação, você é um pai de destino. Você não é um pai covarde que vai se amoldar aos padrões desse mundo, mas você é alguém que dá destino profético aos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Abaixe sua fronte, papai, e nós vamos orar por você neste momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, primeiramente nós somos gratos à sua paternidade, Senhor. Gratos ao seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. E através da sua paternidade, da sua vida, a qual o Senhor tem gerado em nós, nós podemos ser chamados de filhos e nós podemos gerar filhos nesse tempo, ó Deus. Eu oro, Pai, sobre a vida desses pais nessa noite, que estão aqui na sua casa, te adorando como um ato profético de entregar tudo ao Senhor, ó Deus. Eu declaro, Pai, que o Senhor dê sabedoria a eles, para que eles sejam conduzidos e conduzam os seus filhos a um caminho de sabedoria, um caminho profético, um caminho de vida, um caminho de sobrenatural, Pai. Que os seus filhos possam ir mais longe do que eles, ó Deus, e que eles possam realmente romper em fé, romper em amor, romper em sacerdócio real dentro dos seus lares, para que eles vivam a plenitude da sua vontade, ó Deus. Assim eu oro e abençoo cada um desses pais, em nome de Jesus, amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom, mas meu computador é a lenha. Demora para funcionar o trem. Glórias a Deus. Vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre Pedro, cara. Eu vim pensando sobre o que falar, sobre o que pregar nesses dias. Na sexta-feira, quinta-feira de madrugada, o pastor mandou mensagem, falou: Léo, você consegue pregar no domingo? Eu falei: amém, glórias a Deus, consigo sim. Só que eu confesso que eu queria falar de outras coisas, cara. Eu queria falar de outras coisas, mas eu não queria falar de Pedro. Mas durante essa noite, eu estudando e na sexta-feira pensando sobre algumas coisas, meditando, eu comecei a refletir um pouco sobre a história de Pedro, sobre a vida de Pedro na igreja primitiva, em Atos 2. E eu sempre vejo, né, cara, a gente sempre prega sobre Atos 2, mas de uma forma de avivalista, onde o Espírito vem, o Espírito desce, mas eu olhei de um contexto diferente, onde Pedro ele foi incumbido a viver o plano de Deus e estabelecer a igreja naquele tempo. Através de Pedro, a igreja de Cristo ela foi estabelecida. Através de uma mensagem de Pedro, pessoas foram salvas. Através da primeira mensagem de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. A partir da mensagem de Pedro, logo em seguida, em Atos 4, nós vemos que mais 5.000 pessoas aceitaram a Cristo e renderam a sua alma e a sua vida a Jesus. E eu comecei a meditar sobre isso, cara, e eu vi quão incrível é a vida de Pedro. Mas eu vejo também quão incrível é a vida de Pedro, mas eu vejo que em tudo Pedro ele caminhou por um processo. Eu sei que eu já falei de processo alguns dias atrás, o pastor também falou de processo alguns dias atrás, mas eu estudando nesse tempo, e o Senhor me levou a falar de processo novamente, de processo sobre a vida de Pedro. Ele me fez enxergar a vida de Pedro desde o início, para que a gente entendesse o porquê, o como, o porquê e o para quê que Pedro viveu e passou todas essas situações a qual ele passou. Eu acho que você vai se lembrar que Pedro é irmão de André, e eles estavam pescando, e um dia Jesus chega e olha para eles e fala: vocês não serão mais pescadores de peixes,
mas a partir de agora vocês serão pescadores de almas. E a partir dali a vida deles começa a romper, e nós vemos a vida de Pedro indo num alto e baixo, Pedro andando muitas vezes em carnalidade e muitas vezes Pedro andando de uma forma espiritual. Então por isso hoje eu quero falar um pouquinho de Pedro, amém? E eu quero dar uma introdução, meu irmão. Eu vou ler algumas coisas aqui para mim fazer essa introdução, para a gente construir uma história sobre a vida de Pedro, amém? E o primeiro ponto que eu quero falar sobre é a personalidade de Pedro, beleza? A personalidade de Pedro, considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis, não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também muito impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente muito comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsemane, Pedro se mostrou muito emotivo, sanguíneo e autoconfiante, cortando a orelha do sumo sacerdote Malco. Meu irmão, você vai ver que vai ter um monte de textos bíblicos ali, mas eu não coloquei os textos para a gente não ler, mas para que você leia na sua casa depois, tá bom? Não vai dar tempo de você anotar tudo, porque é bastante. Então eu te indico para que você tire uma foto e depois você leia na sua casa. Então Pedro, ele era um homem que era de muita personalidade, um homem que caminhava segundo o seu propósito, que naquele momento, até o encontro com Jesus, era de viver sustentando a sua família, era de viver conseguindo manter a sua casa, pescando, abençoando uma cidade. Então Pedro, ele era esse homem que exercia um dom de liderança, mas que era muitas vezes ele era muitas vezes impulsivo nas suas atitudes, um homem sanguíneo, um homem cheio de autoconfiança, que muitas vezes ele vai do extremo, mas ao mesmo tempo ele vai lá embaixo, se rende aos pés de Jesus e vive aquilo que o Senhor tem para ele. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de João nos relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio do seu irmão, o apóstolo André. Nós vemos isso em João 1,41. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram com a pescaria durante o período de um tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no mar da Galileia. Marcos 1,16. O apóstolo Pedro durante o seu ministério. O apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus, O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significativa durante o ministério de Jesus. Como foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado para o cumprimento do propósito. Estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12. Nós vemos isso em Marcos 15, Marcos 1, Marcos 8, 9, 10, 11 e 14 e também em Lucas 12. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas, um homem de muita fé. Em Mateus 14 nós vemos isso. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração, em Mateus 17. O apóstolo Pedro foi o discípulo que praticamente tentou repreender Jesus do anúncio da sua morte iminente no Calvário, em Mateus 16. Quem lembra disso? Quando Jesus ele chega e ele dá as instruções dizendo: gente, eu vou precisar sofrer, eu vou precisar morrer, eu vou precisar cumprir o propósito a qual o Pai tem para a minha vida. E de repente Pedro, na sua atitude impulsiva, a primeira palavra que ele tem por amor a Jesus, ele fala: não, Jesus, você não precisa fazer isso. E a reação de Jesus é que: afasta-se de mim, Satanás, afasta-se de mim, demônio. Você não vai travar o propósito, você não vai fazer com que eu pare, você não vai fazer com que eu desista. Eu não estou aqui por vocês, eu estou aqui por um cumprimento daquilo que o Pai me disse. Então ele foi esse homem que tentou, entre aspas, parar, pois Jesus sabia quem ele era, ele sabia qual era o seu chamado, e não era pelas pessoas que naquele momento ele estava sofrendo, mas era por amor a Deus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16 nós vimos isso. O próprio Jesus atribuiu essa resposta de Pedro como uma revelação de que foi dada a ele por Deus. Mateus 16, 18 nós vemos que diz: mas nessa ocasião Jesus pronuncia a famosa frase: tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Anote isso aí e guarde isso aí, que nós já vamos conversar sobre esse texto, sobre essa promessa, sobre essa passagem a qual Jesus liberou sobre ele. Pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro, surgiram muitas interpretações. Duas delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que pedra seria o próprio Pedro, e outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro, isso é, Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem sobre: apacente as minhas ovelhas, em Mateus 21. Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais que haviam deixado tudo que tinham para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa da bênção do reino de Deus, em Marcos 10 e Lucas 18. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes da sua crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia. Em Lucas 12 nós vemos. Inicialmente ele também se recusou a deixar que Jesus lavasse os seus pés, mas quando foi advertido sobre essa importância, a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu que o mesmo o banhasse. Nós vemos isso em João 13, o pastor também pregou sobre isso alguns dias atrás. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes, antes que o galo cantasse. 2 vezes na ocasião envolve a prisão e a crucificação do Senhor. Na verdade, essa negação constata diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do mestre, Pedro se arrependeu profundamente, em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. É possível que o apóstolo Pedro ele tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não mencionarem, mas cita algo em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 1, onde fala algo. Cristo ressurreto apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro, em Lucas 24. E é aqui que eu quero, eu sei que eu estou lendo bastante, mas eu quero que você me dê a sua atenção aqui, para a gente construir algo, para que você entenda. E agora eu quero chegar no ponto onde realmente a gente vai compartilhar da mensagem e falar aquilo que realmente o Senhor tem ministrado no meu coração, sobre o ministério do apóstolo Pedro na igreja primitiva. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes, e cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Atos 2,14. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque durante os primeiros anos. Ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Pedro foi quem fez a exposição de necessidades da escolha do outro homem para o lugar deixado por Judas. E nesse caso foi o Matias, o escolhido, em Atos 1. Durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma em que, ao passar pela sua sombra, a sombra de Pedro o cobrisse, em Atos 3. Foi o apóstolo Pedro quem disse as palavras: não tenho prata nem tenho ouro, mas tudo que tenho eu te dou, em nome de Cristo Jesus o Nazareno, levanta-se e ande. Atos 3,6. Deus, dentre esses milagres, também se destaca a ressurreição de Dorcas, Atos 9. O apóstolo Pedro também foi quem disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e Safira, em Atos 5, por conta do pecado que eles praticavam. Ambos foram mortos de uma forma sobrenatural. Quem lembra dessa história?
Glória a Deus. Na época da forte perseguição em Jerusalém, após a morte de Estevão, o apóstolo Pedro também estendeu a sua atuação ministerial a outros lugares, como em Samaria, e decorrência da grande evangelização de Felipe, ali nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarrona. O comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé, discípulo direto de Paulo. Então Paulo repreendeu publicamente pelo comportamento considerado por ele como uma hipocrisia pela parte de Pedro. No entanto, essa situação foi completamente resolvida e o próprio apóstolo Pedro mais tarde se referiu como o nosso amado irmão. Amém? Essa é uma introdução, meu irmão, que eu quero dar. Você viu que eu coloquei bastante textos ali, e depois você chega na sua casa e você discorre a vida de Pedro e você vai entender. Mas eu quero conversar com você hoje sobre o papel de Paulo sobre a igreja primitiva. Paulo, ele foi um homem que ele teve diversas situações, Pedro, ele foi um homem que teve diversas situações na sua vida. Um homem que muitas vezes andou numa carnalidade, mas um homem que tinha muito amor dentro de si. Um homem que muitas vezes caminhou pelo seu próprio desejo. Quando ele cortou a orelha de Malco, o desejo dele não era simplesmente cortar uma orelha, mas o desejo dele era matar. Ninguém vai com intenção somente, bem que eu vou cortar a tua orelha. Não, eu acho que o cara já foi para matar já. Mas Pedro, em tudo o que foi feito, Pedro, ele tinha uma promessa. E alguém lembra qual é essa promessa? Marcos 16, 18. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que antes disso, meu irmão, teve uma revelação a qual Pedro, ele teve o conhecimento e a sabedoria da parte de Deus. Quando Cristo, ele chega diante dos seus discípulos, ele olha, ele conversa e ele fala: quem vocês acham que eu sou? Eu acho que deu aquele silêncio de alguns segundos, sabe? Aquele cri, cri, cri. E agora? E Pedro automaticamente ele recebe esse discernimento e ele fala: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação trouxe para ele uma palavra de destino, uma palavra de um destino profético, a qual Pedro caminhou sobre ela durante muito tempo. A qual Pedro caminhou sobre ela, caminhando de uma forma verdadeira, de uma forma sobrenatural, até que nós vamos para Atos 2, daqui a pouco, e nós vamos ver que a palavra a qual Cristo liberou sobre Pedro, ela se cumpriu. Mas para que em tudo essa palavra ela se cumprisse, Giovanni, ele precisou cumprir um propósito, ele precisou cumprir um processo, ele precisou cumprir algumas coisas, para que a vontade de Deus ela se estabelecesse sobre ele. Em Lucas 24, no verso 44, nós lemos que em seguida disse: quando ainda estava com vocês, eu lhe falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras, e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E agora eu os envio. Agora eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem aqui na cidade até que sejam revestidos de poder dos céus. Repita comigo: poder dos céus. Essa é uma das promessas a qual Jesus liberou sobre os seus discípulos naquele tempo. Jesus dizendo: eu vou precisar morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, fica tranquilo, fica em paz, mas eu tenho algo melhor para ser liberado sobre vocês. Outros evangelhos vão dizer que vocês serão revestidos de poder, e outros vão dizer que existe um consolador que virá, e esse consolador, ele é o Espírito Santo.
E aqui, querido, nós vemos que Jesus, logo após a sua ressurreição, ele vem falar com os seus discípulos, e nesse encontro ele dá algumas direções para os seus discípulos, direções essas que transformam o mundo, transformam a obediência e da pregação do Evangelho. E Pedro foi uma peça fundamental para que isso acontecesse. A promessa de Jesus era: eu os enviarei para todas as nações. Mas opa, fica aqui, espera um pouco, até que a promessa ela se cumpra e do céu venha poder. E eu olho isso e eu fico impactado, cara, porque eu olho quando o Senhor ele libera palavras como essa, palavras de destino, palavras que nos fazem caminhar de uma forma profética. Isso ele tem que mudar a nossa vida. Tem que mudar a nossa vida. Quando Jesus ele fala: vocês vão ser cheios do poder, mas vocês vão ser cheios do poder para pregar o arrependimento, o testemunho de Jesus e a salvação. Nós vemos que Jesus ele está chamando os seus filhos, os seus discípulos, para proclamarem a verdade, para proclamarem o amor, para proclamarem a salvação o tempo todo. É isso que Jesus está fazendo. Nós vemos em Lucas 4, no verso 47, que diz que a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados seriam proclamados com autoridade de seu nome em todas as nações, começando por Jerusalém, e que vocês serão testemunhas dessas coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu vos dou autoridade para que vocês levem o meu amor. Eu vos dou autoridade para que vocês confrontem o pecado. Eu vos dou autoridade para que vocês curem os enfermos. Eu vos dou autoridade para que vocês ressuscitem os mortos. Eu vos dou autoridade para que vocês transformem as nações. Ele está dizendo: eu os comissiono, os meus discípulos, os meus filhos, para o cumprimento do Evangelho de Jesus. E nessa noite, meu irmão, nós estamos aqui para ser comissionados e enviados, para cumprir a vontade a qual o Senhor tem liberado sobre nós. Nós somos uma igreja que tem palavras sobre nós, mas nós precisamos caminhar sobre ela todos os dias de uma forma que seja real nas nossas vidas. Esses dias nós conversávamos no GF sobre promessas, e a gente se perguntou, eu falei: cara, vocês acreditam nas promessas de Deus? Eu acredito, mas o quanto você acredita? E nós conversamos, eu falei: cara, me veio um negócio na cabeça, e algo bem bobo, mas que é algo bem real. Eu falei: cara, acredite nas promessas como você acredita no seu boleto que vai vencer segunda-feira. Você pode ser não está vendo ele, mas você sabe que o seu boleto vai vencer e que você tem que pagar. Você não esquece dele. Você não esquece de jeito nenhum que você precisa pagar esse boleto. Você fala: meu Deus, eu preciso pagar esse boleto. E as promessas do Senhor, muitas vezes, nós deixamos de acreditar, nós deixamos de viver elas por causa de circunstâncias. Por causa de circunstâncias, nós deixamos de viver a vontade do Senhor. Enquanto o Senhor está falando: vai, eu vos envio para que vocês curem, confrontem, transformem e ressuscitem. O Senhor tem nos chamado nesse tempo, meu irmão, para que realmente eu e você, a gente venha viver dessa forma, com os nossos olhos fixos em Cristo, fixos na promessa, para que a vida de Deus ela seja liberada através de nós, para que o coxo ele comece a andar, o morto ele ressuscite, o enfermo ele seja curado, e vidas sejam transformadas, e pecados sejam confrontados. É necessário que eu e você nós venhamos confrontar pecados com sabedoria. É necessário, meu irmão, porque quando o Evangelho ele é pregado, o Evangelho ele vem sendo pregado e ele vem trazendo confronto. Ele vem trazendo confronto, ele vem transformando mentes, ele vem curando almas, mas ele vem com o confronto de falar: você não precisa viver nessa vida pecaminosa, você não precisa viver nessa vida de adultério, você não precisa viver nessa vida de prostituição, você não precisa viver nessa vida de corrupção, você não precisa mais ser escravo. Eu estou aqui para que você seja livre, Cristo nos diz. Mas muitas vezes nós preferimos viver numa escravidão, porque essa escravidão, ela entre aspas, ela promete uma liberdade, enquanto a única liberdade em que nós temos é em Cristo.
Só há liberdade nele, só há transformação nele, só há vida nele. E a promessa de Jesus sobre a vida de Pedro e sobre a vida dos seus apóstolos era: esperem até que sejam revestidos de poder. E esse poder é o Espírito Santo. Esse poder é o Espírito Santo, a qual ele está falando, que ele falou: calma, não se apresse, não queira adiantar o processo de você ir para uma cidade, não queira adiantar o processo de você ir levar o Evangelho. Calma, para que o momento certo se cumpra e o meu Espírito seja derramado sobre vocês. E isso nós vemos que essa promessa, ela se cumpre em Atos 2. Quem lembra? Dia de Pentecostes. Essa promessa, ela se cumpre em Atos 2, com a reunião daquele povo dentro de uma casa, com a reunião daquele povo dentro de uma sala, onde eles oravam, onde eles clamavam, onde eles pediam a Deus, e de repente o vento impetuoso vem e enche toda aquela casa, e todos ficam cheios do Espírito, e todos falam em línguas, e as pessoas vêm do lado de fora e falam: o que está acontecendo? Essas pessoas estão todas bêbadas, essas pessoas estão loucas, essas pessoas, elas estão falando outras línguas, o que está acontecendo com esse povo? E então Pedro, ele pega e ele, no seu posicionamento, muitas vezes sanguíneo, muitas vezes furioso, nervoso que ele era, ele pega e ele toma a frente, e então ele lê, ele fala, ele prega em Atos 2:14. Vamos ler juntos? É um texto um pouco grande, mas eu quero ler com você. Diz assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judeia e habitantes de Jerusalém, escutem que eu lhes digo, estas pessoas não estão bêbadas, como algum de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e os sinais embaixo na terra, como sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute: Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sobre o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: veja que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, que o meu coração seja alegre, e que a minha língua o louve, que o meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida, e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com a sua convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sobre juramento em que um de seus descendentes se sentariam em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo,
que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, conforme havia prometido. O Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: ó Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha-os debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse é Jesus que vocês crucificam. Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração daqueles que ouviam. E a pergunta que Pedro e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo, e essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. E os que acreditaram na palavra foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Uau! Sabe, cara, eu vejo esse texto, eu sei que é um texto longo e é um texto cansativo, cara. Você deve estar até cansado de me ouvir eu lendo ali, né? Mas é um texto longo, mas nós precisamos ter o entendimento disso, cara. O que Pedro pregou naquele tempo? Pedro, ele se posicionou quando aquele dia estava cheio, onde o Espírito estava sendo derramado sobre toda a carne, onde todos dentro de um lar estavam cheios do Espírito, transbordantes de amor, onde as pessoas olhavam e falavam: até ali existem pessoas bêbadas. Então Pedro, na sua autoridade, ele se posiciona. Assim como ele se posicionou para matar um homem, ele se posicionou para levar a salvação. Ele falou: aqui não tem ninguém bêbado, aqui só tem gente cheia do Espírito Santo, pessoas que caminham em vida, pessoas que caminham em sabedoria, pessoas que cumprem o propósito. É necessário que você e eu se arrependa, é necessário que nós venhamos viver dias de arrependimento. Essa foi a mensagem de Pedro. E o que eu quero trazer para nós nessa noite? Assim como Pedro, ele foi uma peça fundamental para que a igreja ela fosse estabelecida através de uma palavra a qual Deus tinha liberado sobre ele. Ele teve o discernimento: Pedro, quem é você? Quem sou eu? Perdão, quem sou eu, Pedro? Você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: uau! E você, Pedro, é a rocha. Você, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, sobre ti eu edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, a partir daí, Pedro, ele começa a caminhar num caminho de processo, num caminho de propósito. Mas nós precisamos entender que o propósito, ele acontece, mas ele existe um processo para o cumprimento do evangelho e para a manifestação da palavra liberada. Foi isso que aconteceu para que Pedro, ele fosse realmente a pessoa que iniciasse a igreja há milhares de anos atrás. Ele viveu o processo, ele viveu o cumprimento daquilo que o Senhor tinha falado, mas ele também não se limitou à manifestação da palavra a qual ele tinha recebido. Agora eu pergunto para você: talvez você tenha uma palavra de Deus sobre a sua vida, mas você quer que Deus desça aqui e cumpra ela na hora. Eu tenho uma palavra de Deus, só que eu preciso que Deus se mova. E Deus está falando: cara, gera um ambiente de arrependimento dentro do seu coração, para que o processo e a minha palavra ela se manifeste sobre você. Não existe fundamento sem arrependimento. Não existe fundamentos cristãos sem arrependimento dentro da nossa vida. O Senhor tem milhares de palavras a ser liberado sobre a sua vida, mas você talvez tenha se limitado a se arrepender.
Você prefere ficar cheio de mágoas, você prefere ficar cheio de traumas, você prefere ficar cheio de ódio, você prefere viver na sua vida pecaminosa, na sua vida de pornografia, de adultério, de vícios, do que se arrepender de verdade e falar: Deus, eu sou um lixo, me perdoa, Pai. Me perdoa e cumpre sobre mim as suas promessas. Nós olhamos para a história de Pedro, nós vemos um homem impulsivo, sanguíneo, mas nós vemos um homem que se arrependeu pelos seus erros, um homem que se arrependeu, Jesus, ele falou: Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes, e ele fala: não, Jesus, eu não vou te negar. Vai sim, Pedro. Não, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E logo em seguida acontece toda uma situação que Pedro realmente nega a Cristo 3 vezes. E isso poderia ser o fim de Pedro, porque um homem que andava, que era próximo de Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus, ele poderia muito bem falar: cara, que cagada que eu fiz na minha vida. Eu neguei o Senhor, o Senhor me falou, agora eu vou me matar igual Judas. Mas não, ele decidiu dar a volta por cima, se arrepender dos seus pecados. Ele falou: não, Cristo falou que sobre mim a igreja dele seria estabelecida, então eu não vou ficar preso no meu pecado, eu não vou ficar preso nos meus erros, mas eu vou caminhar pela promessa e pela palavra de Jesus sobre mim. Quando eu decido caminhar por essa palavra qual o Senhor tem sobre nós, nós rompemos em fé, assim como o apóstolo Pedro teve uma decisão de romper em fé e viver o sobrenatural na vida dele, tomando um posicionamento. Enquanto todos estavam acuados, Pedro se posicionou diante da multidão e falou: se arrependam. E através dali a salvação ela veio. E quando Pedro prega na sua primeira vez, 3.000 pessoas se arrependem. E logo em seguida, em Atos 4, nós vamos ver ele pregando de novo a salvação, o testemunho de Jesus e o arrependimento. E nós vemos que mais 5.000 pessoas se arrependem. Quer dizer, Pedro ele gerou um avivamento global naquele lugar, cara, por um posicionamento, por não decidir viver no pecado, por não decidir viver no erro, por não decidir viver uma vida cheia de traumas. Mas ele falou: eu vou viver as promessas que Deus tem para mim. A promessa que Deus tem para mim é muito maior do que o meu pecado, do que o meu erro, do que o meu vacilo. Sobre mim, Cristo vai estabelecer a sua igreja, e a partir dali, nós estamos aqui hoje, meu irmão. Você tem ideia disso? Que através de um posicionamento e um arrependimento de um homem que negou a Cristo, nós estamos aqui sentados ouvindo falar de Cristo. O seu arrependimento pode transformar a história das nações. O meu arrependimento pode transformar a história das nações. Nós só precisamos se posicionar e falar: Deus, eu não aceito mais viver uma vida de covardia, eu não aceito mais viver uma vida de gente frouxa, mas a partir de hoje eu vou viver segundo o seu propósito, segundo o seu evangelho, segundo a sua vontade, Pai, porque é a sua vontade que dá destino sobre a minha vida. O processo é doloroso, o processo é doído, o processo é difícil. Tem uma frase do Tiago Brunet que eu li ela algum tempo atrás e eu guardo ela comigo, faz muito sentido para mim, que ele diz: Deus, ele te mostra o final da sua vida, o final do seu propósito, mas ele não te mostra o seu processo, porque se ele te mostrar o seu processo, você desiste na primeira curva. Isso é muito forte, cara, e é uma realidade. Nós temos palavras, nós temos promessas sobre as nossas vidas, assim como nós cantamos aqui agora há pouco. Nós temos palavras e palavras e palavras, mas nós não estamos dispostos a viver o processo daquilo que Deus tem sobre nós. Nós não estamos dispostos, porque quando o processo ele vem, ele existe obstáculos, ele existe curvas, ele existe guerras, ele existe confusões, ele existe tudo. Mas nós precisamos viver, porque a sua promessa é muito melhor do que o seu início, cara. A sua promessa final, com certeza, o seu processo só vai te fazer crescer, mas quando você chegar na sua promessa, você só vai desfrutar dela como um filho de Deus. O Senhor tem nos chamado, cara, para esse tempo. Nós precisamos amar o processo,
Nós precisamos amar o processo. E essa palavra, nós vemos ela se cumprindo sobre a vida de Pedro. A palavra que foi liberada em Marcos 16. E a partir dali começou, cara, a revolução das cópias de Jesus. A partir daquele momento em que Pedro ele se arrependeu, que Pedro ele confrontou, de que Pedro teve a sua mente transformada. Ele mudou a história da humanidade também, junto com Jesus. Ele mudou, cara. Porque o seu arrependimento pode trazer transformação às nações. Você precisa abandonar o seu pecado. Você precisa abandonar a sua vida pecaminosa. Você precisa parar de fornicar. Você precisa parar de viver uma vida dupla. Você precisa parar de viver numa falsidade. Você precisa parar de viver numa infidelidade. Nós precisamos parar de ser uma igreja corrompida. Nós precisamos realmente entender que o Cristo morreu por nós para gerar salvação dentro de nós, para que nós fôssemos livres disso tudo. Nós precisamos realmente ser transformados para transformar. Nós precisamos realmente ser modificadores de ambientes. Talvez você entrou aqui hoje, nessa noite, cheio de dores, cheio de mágoas, cheio de rancores, cheio de incertezas, mas que hoje você vai se abandonar tudo diante do altar. A sua vida ela vai ser liberta, a sua vida ela vai ser curada, porque o seu posicionamento vai trazer transformação para a sua casa. Em Atos 2 nós vemos que o avivamento ele começou dentro de um lar. O Atos 2 nós vemos que o avivamento ele começou numa reunião de pessoas, para que através de uma casa, através de um lar, aquele amor fosse expandido. Então hoje nós vemos, meu irmão, que o Senhor quer ativar a sua casa, o Senhor quer ativar a sua família, o Senhor quer ativar os seus filhos, com uma reunião entre pais e filhos, onde o Senhor restaura o coração dos pais aos filhos, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que todos se reúnam, para que todos se amem, para que todos o adorem, para que todos se rendam a Cristo, para que as suas casas sejam incendiadas. Nós precisamos viver uma vida assim, onde nós se reunimos com a nossa família e vivemos a palavra de Deus, onde nós se reunimos com a nossa família e vivemos a vontade de Deus. Não simplesmente, cara, chegar num prédio como esse e falar: eu sou crente, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus sim, cara, mas você precisa entender, nós precisamos entender que este é o ambiente de ser enviado. O avivamento ele começa dentro da sua casa. O avivamento ele começa dentro da sua casa, com a sua família, dentro da minha casa, com os meus filhos, dentro da sua casa, com seus pais. Nós precisamos entender isso, cara. O Senhor tem nos chamado. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. O Senhor tem te chamado para que você viva uma vida de arrependimento nele. Os seus pecados não podem ser maior que o seu propósito. As suas dificuldades não podem ser maior do que o seu propósito. Olhe para ela, vá para ela, caminhe para ela de uma forma que a vontade de Deus ela se manifesta sobre você. Quantos aqui tem palavra do Senhor sobre a sua vida? Glória a Deus. Então caminha sobre ela, viva sobre ela. Não se permita olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhe para frente e fala: Deus, eu vou caminhar sobre isso. Deus, na minha vida a partir de agora não vai ter nada mais importante do que o Senhor, Senhor Deus, nada mais importante do que o seu Espírito, nada mais importante. Enquanto o Senhor está falando em Lucas 24, eu vou revestir vocês de poder dos céus. Muitas vezes nós estamos acuados falando: Deus, não, porque se o Senhor me encher, eu sei da responsabilidade. Um tempo atrás eu li o livro de Francis Chan, Um Deus Esquecido, e ele comenta no seu livro, ele comenta numa conversa com seu amigo, ele fala: eu conversava com meu amigo e eu falava: cara, você quer ser cheio do Espírito? Você quer ter as promessas de Deus sobre a sua vida? Você quer realmente conhecer a Deus? E ele fala assim, o amigo dele responde, fala para ele: Francis, de verdade, eu não quero conhecer o Espírito de verdade, porque se eu conhecer, eu sei da responsabilidade que eu tenho que carregar, eu sei da intensidade que eu tenho que viver, eu sei da intensidade que é o meu propósito, eu sei. E se eu dizer sim a Jesus,
cara, minha vida ela vai mudar por completo. Ela vai mudar por completo. Mas quando nós atraímos a presença de Deus, o poder manifesto do Deus vivo, o poder de Deus, e nós te permitimos ser levados por Ele, meu irmão, nós somos como uma tocha, nós somos como uma luz, nós somos como aqueles que levam vida. Não existe, meu irmão, se eu apagar todas essas luzes aqui e simplesmente acender uma luzinha, pequena luz aqui nesse púlpito, vai transformar todo o ambiente. Porque só existe escuridão aonde não tem luz, só existe trevas aonde não tem bem, só existe mundo aonde a igreja se calou. O Senhor tem nos chamado para ver esse tempo, cara, como igreja, como família, como filhos de Deus, de falar, essa é a hora, essa é a hora, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Nós olhamos para a vida de Pedro e nós vemos ele um cara totalmente louco da cabeça. Mas nós vemos um coração que era queimado por amor a Deus, queimando de amor por Jesus, queimando de paixão por Ele, que independente de tudo e do que aconteceu sobre ele, ele caminhou pelo propósito a partir do momento que ele decidiu deixar sua vida para trás. Esse é o tempo, cara. Esse é o tempo em que você vai ser cheio do poder de Deus, para que as nações conheçam o amor de Deus. Mas Léo, você não sabe como minha vida está difícil, cara. Eu estou vivendo e o processo está sendo dolorido, Fica tranquilo, meu irmão, o Senhor está te revestindo com poder para que você cumpra a sua missão de uma forma sobrenatural. O Senhor está enchendo a sua vida para que você viva a plenitude da vontade dEle. O Senhor está nos enchendo para que nós venhamos viver a totalidade do Evangelho. A totalidade, cara. E quando nós olhamos para a totalidade do Evangelho, vem arrependimento, vem salvação, vem prosperidade, vem cura, vem milagres, vem tudo, cara. Vem tudo. Porque é para isso que o Senhor nos chama, para viver a vontade dEle, cara. Assim como Pedro, ele olhou para a cruz, assim como Pedro, ele teve um encontro real com Jesus, e depois dele ser cheio, ele não parou mais de caminhar pela vontade de Deus, ele só parou quando ele morreu, cara. Ele só parou quando ele morreu, E quantos de nós estamos desistindo hoje, porque o irmão olhou torto para você, cara. O Tiago não me cumprimentou, eu já não olho mais para a cara dele. O Paulinho não cumprimentou eu lá no final lá. Esse pastor aí que não está nem aí para ninguém. O Alex não me olha na cara. Eu não vi mais na igreja. E quando Satanás está falando, vai, cara, isso aí. Cumpre o que eu estou liberando sobre você. Satanás está lá dando risada, assim, é isso aí, cara. Mas quando nós dizemos não a tudo isso, e nós falamos, cara, eu vou viver pelo poder do Evangelho, e eu vou acrescentar almas e almas e almas. O avivamento, ele começa na sua casa, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, aonde você está, cara. A transformação de ambientes, ela começa aonde você está. Aonde você está hoje, aonde você está agora. Qual é o ambiente em que você pode levar o amor de Cristo? Qual é o ambiente que você pode levar o arrependimento de Jesus? Qual é o ambiente, meu irmão? Nós precisamos entender que todo momento é um momento de viver a palavra. Todo momento é um momento de cumprir o Evangelho. Todo momento é um momento de cumprir o ID. O ID não é para mim somente. O ID não é para o Tiago somente. O ID é para a igreja. O ID é para todos. O ID é para você, meu irmão. O ID é para nós. Posso ouvir um amém? Só que nós olhamos para as situações das cidades e nós falamos, Deus, olha o Brasil perdido. E Deus está falando, cara, como eles ouvirão se não há quem pregue? Como o Brasil será transformado se não há quem pregue? Como a sua empresa será transformada se não há quem pregue? E qual a sua resposta? Obrigado pelo seu amém. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo, me ajuda. Eis-me aqui, pode me enviar, Deus. Não envia não. Cara, você precisa entender. O Senhor quer te usar de uma forma poderosa nesse tempo, mas Ele quer gerar arrependimento dentro do seu coração. Ele quer te trazer ao arrependimento master,
para que você viva não mais escravo do pecado, mas que você viva coisas novas, porque quando Ele vem, não tem nada que fique da mesma forma. Quando o Senhor vem, quando Ele vem ao nosso encontro, a nossa vida não tem como mais ser a mesma. Quando nós se encontramos com o Mestre, a nossa vida não é mais a mesma. Quando nós se encontramos com o Senhor, com o poder de Deus, com o Espírito, não tem como nós caminharmos da mesma forma em que caminhávamos. Mas quando nós olhamos para Ele, nós falamos: meu irmão, Cristo é melhor que tudo, eu vou fluir no meu propósito, no meu chamado, no estilo de vida qual Cristo tem para mim, porque o poder de Deus está sobre mim. Eu não vou mais me envergonhar, eu não vou mais me calar, eu não vou mais parar para nada. Eu não vou parar. Nós precisamos olhar para Cristo e falar: Deus, eu me arrependo da minha vida que eu levava. Você precisa sair daqui nessa noite curado, cara, para que você possa curar. Você precisa sair daqui liberto para que você possa libertar. Você precisa sair daqui abandonando o seu pecado. Você precisa sair daqui com nojo do seu pecado. Com nojo do seu pecado. Qual é o seu pecado? Eu não sei, cara. Eu não sei, eu posso citar alguns, mas eu não sei qual é o seu pecado. Você tem problema com cura? Não consegue liberar cura? É prostituição? É pornografia? É homossexualismo? O que é? Qual é o seu pecado? Você precisa se arrepender hoje. Você precisa se arrepender agora e viver a vontade daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você não é nem a sombra do que você está vivendo hoje. Não é nem a sombra, meu irmão. Cristo tem uma palavra liberada sobre nós. Hoje nós podemos pegar a palavra de Pedro, a Bíblia, e falar: cara, eu sou a pedra. Eu sou aquele a qual Cristo vai fundamentar a igreja dele sobre mim. Às vezes nós tomamos a postura de falar: cara, deixa a igreja com os pastores, deixa a igreja com o pastor Jimmy, deixa a igreja com os meninos. Mas enquanto você não decidir ser a igreja na sua empresa, na sua casa, na sua família, meu irmão, não existe uma igreja relevante. Nós precisamos entender que a igreja, sim, nós somos aqui, nós somos igrejas, nós somos colunas, mas, meu irmão, a igreja que nós precisamos realmente ativar é a igreja lá no nosso trabalho, é a igreja lá na sua faculdade, é a igreja lá na sua casa. Para lá um minuto e começa a orar. Para lá, começa a clamar pela sua empresa, começa a levar o amor de Jesus e transforma a vida deles em nome de Jesus, cara. O Senhor está te chamando, cara, para você sair da sua zona de conforto e viver cheio do poder de Deus. Existe arrependimento, existe perdão, existe transformação e existe o poder de Deus que o Senhor quer liberar nessa noite. Você precisa sair daqui cheio do Espírito, cara. Cheio do Espírito, não mais o mesmo, não mais a mesma pessoa a qual você entrou, não mais a mesma pessoa que eu fui a semana passada, essa semana inteira, não mais a mesma pessoa que você foi nesses últimos meses. Você não pode mais ser essa pessoa. Você precisa decidir mudar hoje, é agora, meu irmão. Se coloca de pé, vamos orar. Aleluia. Eu quero te convidar uma vida de arrependimento diante do Senhor. Eu não sei, cara, como está a sua vida. Eu não sei como você chegou até aqui, cara. Mas uma coisa é fato, uma coisa eu sei. A igreja, ela só avançou por causa do arrependimento deste homem. A gente vê um homem impossível, a gente vê um homem carnal muitas vezes, a gente vê um homem que é grosso, que é egoísta, que existe muita raiva dentro dele, que negou a Cristo, mas por causa de um arrependimento a qual Pedro teve, ele mudou a história de tudo. Um avivamento se alastrou através da vida daquele homem por uma decisão a qual ele teve de falar: Deus, eu não vou mais ficar na mesma. Deus, eu não vou mais ficar no nível raso, mas Deus, eu vou me lançar no profundo que é o Senhor. Deus, eu vou me lançar no profundo que é o Senhor. Porque quando nós temos encontros reais com Jesus, nós não podemos viver da mesma forma. Nós não conseguimos viver da mesma forma.
E nós olhamos para a palavra, nós vemos a vida de Pedro. Depois eu quero que você busque na sua casa, cara, e estude a história de Pedro. Olha a história de Pedro e veja o quanto aquele homem mudou. Um homem que matou pessoas, que tentou matar um homem, foi um homem que se arrependeu e fundou a igreja. Através de uma pregação, ele salvou 3.000 na sua primeira pregação. Será que foi boa a pregação do homem? E logo em seguida, ele prega novamente, ele leva o evangelho novamente. E mais 5.000 pessoas têm a Cristo. Por causa de um posicionamento de arrependimento, cara. Eu não lembro de quem é a frase, mas existe uma frase que diz: me deu um único homem que se arrepende e é cheio do Espírito